Agora sim, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que você faça uma extraordinária noite, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Fechem seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te apresentar, ó Pai, esse novo dia, essa nova semana. Quero colocar aqui diante da tua presença o nosso coração. Papai amado, papai querido, Senhor Jesus. Te entregamos o nosso dia, a nossa semana, o nosso coração, te entregamos a direção da nossa vida. Nesse mês de agosto, ó Pai, nós estamos clamando pela direção. E dentro dessa direção, ó Pai, nós temos vivido dias conflituosos, dias, ó Pai, que a nossa alma tem gritado por uma cura, que a nossa alma tem gritado por direcionamento, nossa alma tem gritado, ó Pai, pelo teu renovo, dia após dia, porque nós temos ansiados, ó Pai, para poder viver um novo tempo com o Senhor. Nós estamos aguardando a nova estação, que é a estação da promessa, Senhor. Mas os dias têm sido tão desafiadores que às vezes a gente nem sabe mais o que fazer ou como fazer. Então, que nessa noite o Senhor tenha total liberdade para falar em nossos corações, ó. Nesse momento eu até me esvazio de mim mesmo, eu peço para que o Senhor tire de mim tudo aquilo que é meu, toda a minha insegurança, meu medo, meu ego, tudo aquilo, ó Pai, que não faz parte de mim, para que o Senhor possa me renovar nessa noite, trazendo a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa se transbordar, para que eu seja apenas aqui um instrumento, Pai. Para que o Senhor possa me usar para falar com cada coração, a começar com o meu, Senhor. Para que a gente possa romper essa semana, para que a gente possa romper esse mês, para que a gente possa, Deus, fazer com que 2025 ainda seja o nosso ano extraordinário. Para que a gente possa, Deus, ter testemunhos aqui. Então, que o Senhor possa falar e fazer infinitamente mais através dos nossos corações, ó Pai. Eu te peço, nos guie, ó Pai, nessa jornada. Nos direcione, Senhor. Fale ao nosso coração, ó Pai, que tudo aquilo que tem se levantado contra nós já começa a cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E que a gente consiga estar sensível à tua voz, que a gente consiga estar sensível ao teu direcionamento. Faça a obra que for necessário em nós, Senhor, para que haja essa transformação, para que possamos viver esse novo tempo, viver aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Alinhe o nosso coração com o teu coração, Senhor, para que a gente consiga entender sobre esse direcionamento. Então, te entregamos agora, abrimos agora o nosso coração para poder ouvir a tua palavra, para que a gente possa ouvir, ó Pai, a tua mensagem, para que a gente possa ser edificado, Senhor. Nos dê discernimento para que possamos entender o que verdadeiramente o Senhor quer para cada um de nós. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gente, nós vamos começar uma jornada que eu ouso dizer que é a jornada da nossa cura interior, e hoje nós vamos falar um pouco sobre essa transformação, sobre esse caminho, né? Porque todos nós, a gente carrega marcas de perdas, de rejeição, de frustração, de decepção com pessoas, mas decepção até com nós mesmos, né? Porque muitos de nós, nós cobramos demais, principalmente quando erramos. Nos cobramos demais quando acontece algo, quando a gente comete talvez um pecado ou alguma coisa. Só que a maioria das vezes a gente segue como se a gente estivesse funcionando, né? Como se a gente estivesse deixando a vida nos levar, usando uma máscara, usando aquilo que nos foi ensinado, que a gente precisa ser forte o tempo inteiro. Então, bota a postura aí, né? Sacode a poeira, levanta a cabeça, finge que nada aconteceu, quase que eu derrubo tudo aqui. Finge que nada aconteceu e vamos para cima, né? Então a gente segue funcionando, mas por dentro a gente está cansado, a gente está esgotado, a gente está paralisado. E hoje Jesus ele nos convida exatamente a parar, a respirar e a nos entregar para Ele. E eu custei a conseguir montar essa mensagem porque eu estava desde ontem muito aflita. Gente, a minha alma estava numa aflição que foi assim surreal. Eu tive um ataque espiritual que foi assim
foi uma tristeza muito profunda que eu não estava conseguindo explicar, não estava conseguindo entender. E veio lembrando, né, do meu melhor amigo que faleceu no ano passado. E aquilo foi pesando para mim, eu não consegui dormir à noite, eu acordei hoje cedo. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? A luta tem sido muito grande, principalmente depois que eu aceitei viver realmente o meu ministério, aceitei viver realmente o que eu preciso fazer. E foi, assim, uou! Eu já não sabia mais nem o que fazer. E eu comecei a pedir ele esse direcionamento e só vinha, né, a tribulação, o medo, o eu não vou dar conta. Eu até orei hoje de manhã e falei, Deus, eu estou igual Pedro. Eu tenho certeza da minha promessa, eu tenho certeza que o Senhor é o meu alvo. Eu estava andando sobre as águas de forma assim maravilhosa, porque eu tenho fé. Mas por um momento foi tanta aflição, foi tanta coisa que eu parei e era como se eu tivesse perdido o foco, que era Cristo, e comecei a me afogar. Só que a cura interior, gente, não é esquecer o nosso passado, não é esquecer aquilo que a gente está vivendo agora, é tratar o nosso passado com Deus, para que a gente possa caminhar leve no nosso presente. Quando Pedro tem medo, quando ele está caminhando sobre as águas, ele tem medo pelo que ele já viveu, pelo que ele carregava. Ele deixa de olhar para Cristo e é como se ele estivesse olhando para o passado dele. Porque quando acontece a nossa falta de fé, aquele pequeno momento onde a nossa fé ela é abalada, é pelas nossas atribulações do nosso presente, mas é pelas crenças, bloqueios e traumas do passado. A gente não paralisa pelas coisas que estão acontecendo no aqui e no agora. A gente se paralisa pelo que já aconteceu, pela bagagem que a gente está carregando. É por essa bagagem, não é pelo que está acontecendo aqui exatamente agora, porque se tivesse apenas com o que está acontecendo aqui exatamente agora, a gente ia lembrar dos feitos que Deus já tinha feito, dos milagres, e a gente ia estar andando em paz mesmo, porque se for pegar a história lá antes de Pedro afundar, quando ele estava andando sobre as águas, Jesus ele tinha acabado de fazer um tantão de milagres, ou seja, você vai seguir em paz, porque Deus faz, Deus acontece e bora para cima. Só que não é bem assim. Por quê? Porque Deus pode fazer. Não quer dizer que ele vai fazer. A não ser quando ele já te prometeu. Só que quando ele já te prometeu, você se preocupa por quê? Porque existe um fardo que a gente ainda tá carregando. Existem pesos, correntes que têm travado as nossas vidas e a gente não percebe. E a gente insiste em carregar. Então, quando eu comecei a orar, quando eu comecei a pedir, eu tive um dia que hoje foi mais tranquilo, assim, tinha, né? Estava tranquilo até um pouquinho antes do devocional, um pouco antes do devocional, meu telefone toca com uma notícia que veio a me preocupar, mas na hora eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, que era como se Deus estivesse em silêncio. Eu falei, eu preciso da cura para minha alma. E ali eu entendi que aquilo que eu preciso era aquilo que eu precisava trazer. Porque muitas das vezes, né, quando a gente tem essa. Como é que eu vou falar? Esqueci a palavra que eu queria usar, mas não é obrigação, tá? Mas é como se a gente tivesse o chamado para poder trazer aqui, é como se a gente quisesse estar pronto, preparado, é como se a gente estivesse, tipo, uou, tudo bem para que a gente consiga trazer aqui. Mas muitas das vezes, quem vai estar pregando, quem vai estar trazendo a mensagem, vai estar mais destruído que talvez que vocês. E eu custei entender isso, porque eu gosto de trazer coisas que eu já passei, mesmo que tenha sido recente, eu gosto de trazer aquilo que eu já passei, não aquilo que eu estou vivendo exatamente no aqui e no agora. E quando eu fui orando, eu falei, não, Deus, vou, sei lá, vamos falar de alguma outra coisa, de, sei lá, esperança, perseverança, vamos falar de dinheiro, vamos falar de promessas, de mudança de vida, de mudança de mentalidade. Igual agora, nós falamos recentemente sobre mudança de mentalidade, mas eu vou trazer na conferência um assunto sobre essa mudança de mentalidade. E aí eu comecei a pensar, não, mas e aí?
Só que Deus me mostrou que o objetivo de hoje era justamente a gente entender, até de forma biblicamente, que o caminho da cura interior é dar os passos práticos para sair do peso e entrar na paz. E que eu não tenho que estar perfeita para falar o que ele quer. Porque eu sou ser humano, assim como qualquer outro ser humano. Só que muitas das vezes a gente quer trazer uma postura, quer trazer uma verdade, e existem muitas pessoas que até fingem que está tudo bem. Aí vai vendendo aquela ideia de que está tudo bem, de que vai ficar tudo bem, de que bora para cima. Só que a máscara cai, gente. Então é muito mais fácil eu trazer a sinceridade do que se eu estivesse pregando aqui sobre uma nova estação e dentro de mim tudo turbulento. Eu estaria mentindo. Então eu entendi que era hora da gente trazer esse conforto. E em Mateus, né? A primeira parte que eu quero trazer é que em Mateus 11, 28 e 29 falam: Vem a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, humilde de corações, e vocês encontrarão descansos para a sua alma. Só que muitas das vezes, ao invés de a gente descansar, a gente quer ir ainda mais para cima. Muitas das vezes, antes da gente querer vencer, a gente trabalha mais, a gente se esforça mais, a gente traz mais coisas, quer fazer mais coisas e fazer mais coisas e ficar mais em movimento. Mas existem horas que você precisa literalmente pausar. Não é fazer mais. Peraí. Aqui mostra um direcionamento. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Ou seja, é uma afirmação. Não é se você fizer algo, ou se você arrumar mais um emprego, ou se você fizer mais uma coisa, ou se você cuidar da sua casa. Não, é venha a mim. Mas Lívia, como é venha a mim? Vai para o seu secreto, vai para o seu quarto. Hoje de manhã, com minha alma batida, eu ajoelhei aqui no meu quarto, mesmo com meu joelho doendo, e falei: Deus, já tem dias que eu estou perguntando o que, que o Senhor quer de mim e eu não estou conseguindo entender. As coisas não estão fluindo, eu não estou entendendo, porque quando eu penso que vai, trava, quando eu penso que está indo, para. Eu não estou entendendo o que o Senhor quer. E silêncio, gente. E aí eu saí para caminhar, antes disso, me ligaram, realmente, eu não conseguia nem parar de chorar. Eu comecei a me maquiar, porque eu tinha um compromisso. Comecei a me maquiar e eu não conseguia terminar a minha maquiagem de tanto que eu chorava. E eu ia chorando, 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 e falava, nossa, não vai passar. Aí meu telefone tocou, tipo, cadê você? Nós estamos esperando você para almoçar, o pastor tá aqui. Falei, caramba, ferrou. O almoço já estava pronto, o pessoal me esperando e eu não conseguia terminar de fazer minha maquiagem. Eu respirei fundo e falei, Deus, o Senhor precisa me dar a força, porque eu preciso cumprir com esse meu compromisso. Sequei a lágrima, respirei fundo e fui. Ali foi um momento de troca, um momento de conversa e depois um momento de comunhão junto no almoço, depois de uma reunião e depois nós saímos para caminhar. E nessa caminhada nós falamos de tudo, menos de problema, e depois nós se assentamos. Os meninos depois queriam até continuar caminhando, eu tinha que voltar para poder atender e preparar o devocional para vocês. Ali eu silenciei o meu corpo, silenciei a minha alma, silenciei até eles mesmo conversando entre si, e me conectei com a natureza, porque eu gosto muito. E ali eu fui trazendo paz para o meu espírito.
para entender tudo o que estava acontecendo. Eu só consegui trazer esse discernimento porque justamente eu dei essa pausa. Porque se eu não tivesse dado essa pausa, eu não teria entendido a mensagem de hoje. Porque eu ia continuar achando que eu ia precisar estar inteira, perfeita. Tipo, essa mensagem teria que ser na semana que vem, para eu contar para vocês o que eu acabei de viver. Gente, na semana passada, eu achava que teria que ser dessa forma. Só que o primeiro passo, Jesus está chamando a gente para descansar nele. O convite, ele é pessoal. Ele não fala, vem todo mundo, não. Venham a mim. Então, não é uma técnica. É para uma pessoa. O descanso, ele não vai ser uma fuga. É uma pausa. É uma troca de jugo. É você entregando o seu peso e a sua mão de Cristo. É fazer valer o sacrifício dele na cruz por você. Entende? É parar da gente tentar controlar tudo e submeter a um ritmo de Cristo, manso e humilde. Em vez de acelerado só. Eu sou acelerada, gente. O meu trem é tudo para ontem. Quero fazer no meu tempo, dos meus milagres, resolver as minhas coisas. E aí, na hora que eu achei que estava indo, que estava fluindo, que ia dar certo, veio mais uma bola de neve, um monte de problemas. E eu falei, caraca. E aí eu tô com essa palavra desde umas 5 horas da tarde e eu não estava conseguindo nem estudar ela. E aí, um pouquinho antes, eu estudando ela, a pessoa me liga e me dando uma bomba. Solta uma bomba na minha mão e eu fiquei só, vamos orar. Vamos orar. Porque na hora eu não tive nem resposta, nem para falar, para poder trazer calma para o nosso coração. Ficou mais engraçado que o irmão veio me trazer calma do que eu levar calma para ele. Só que a gente está acostumado a buscar esse alívio, né? Como eu disse para vocês, no trabalho, aí ou nas redes sociais, ou nas comidas, nas compras, nos nossos vícios emocionais. Só que tudo isso vai aliviar a gente por horas, ou só por um momento, porque talvez vai ser por segundos, né? Porque quando você compra, o ato de comprar te satisfaz. Meia hora depois você já está vazio. Quando chega, isso te satisfaz, mas menos de um dia depois aquilo já não tem mais importância, você já está desejando outra coisa. Não existe cura da alma quando você está preso nesses vícios emocionais. Só que Jesus, ele promete um descanso para essa alma. Venham a mim. Me deixa bem claro. Eu lhes darei o descanso. Toma o meu jugo. E vocês encontrarão descanso para sua alma. Então eu quero aproveitar, né, esse momento. Até vamos misturar um pouquinho com a nossa terapia. Feche seus olhos por um minuto. Quero só que você respira bem profundamente. Só sente seu corpo, sente esse ombro pesado, sente esse cansaço, sente essa sobrecarga. E aí eu queria que você falasse comigo. Jesus, eu venho a ti com todo o meu peso, com toda a minha angústia, com toda a minha frustração, com todo o meu cansaço. E troco agora o meu jugo pelo seu. Eu entrego a ti o meu jugo e recebo o seu. Eu entrego a ti as minhas aflições, o meu cansaço, a minha sobrecarga. Eu entrego a ti a dor da minha alma. E te peço para que me ensine a descansar em ti.
Respira profundamente. Primeira Pedro 5,7 fala: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, gente, o convite ele pode ser simples, mas ele vai exigir da gente a rendição, porque descansar é confiar que Deus tem o melhor para a gente. E Ele é o gestor da nossa vida. Ele vai saber nos direcionar muito mais do que a gente. Então, é desacelerar. E o nosso segundo ponto é Deus, ele é o Deus da consolação. Em 2 Coríntios 1, 3-4 fala: bendito seja Deus. É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Tem noção de que é isso? Pai das misericórdias, de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação recebamos de Deus, possamos consolar os que estão em tribulação. Aqui, gente, a chave é que Deus não apenas consola, Ele nos capacita para consolar outros com aquilo que Ele tem nos curado. Dor tratada vira ministério. E eu vou além. Às vezes, a nossa cura tá na hora que a gente vai curar o outro. A nossa cura é quando a gente está curando o outro. A gente está trazendo para o outro. A gente está posicionando para o outro. Porque hoje quase que eu cancelei. Falei, eu vou ficar mais uma semana em silêncio. Só que algo dentro de mim gritava, não para. Aí eu sentei aqui e falei, Deus, eu não posso parar. Mas eu preciso que o Senhor me dê força e direção, porque eu não estou sabendo, eu não estou entendendo. Só que enquanto eu tô falando com vocês, tá calor hoje, tá? Aqui, pelo menos, tá muito calor. Eu tô sentindo, tipo, um frio com um arrepio. Porque eu sei que a partir de hoje muita coisa vai mudar na minha vida. Porque, além de clamar pelo consolo, eu tô consolando quem precisa. E não é só aqui com vocês. Porque eu escolhi dar uma pausa em alguns dias da minha vida para me dedicar para um ministério. Para pegar as direções, as estratégias que Deus tem me entregado e fazer acontecer algo, mesmo em meio a toda a tribulação. Só que aí, voltando para o versículo, a consolação, ela é a presença e ela é a direção, que é justamente aquilo que a gente tem orado no mês de agosto. Deus, ele não vai minimizar a nossa dor, ele entra nela. Em Salmos 34:18 fala: o Senhor está perto do que tem coração quebrantado. Ou seja, a gente tem que entregar, quebrantar o nosso coração na presença. É abrir, é rasgar mesmo. Sabe, o pastor pregou ontem no culto da manhã e da noite sobre transparência. A gente precisa ser transparente com Deus. Você tem sido transparente com Deus? De rasgar seu coração mesmo e falar tudo o que você está sentindo? O quanto a sua alma está aflita? O quanto você está cansado? O quanto você está sobrecarregado? Porque a consolação de Deus, gente, ela não vem só para paralisar nossa dor. Ela é um alinhamento.
vai nos trazendo de volta para a verdade, para a luz. Vai nos mostrando que quando a gente entrega a nossa dor, essa dor ela vai virar uma ponte para alguém. Essa cura vai servir de cura para a gente e cura para o outro. E vem uma virada de chave que Deus não desperdiça lágrima nenhuma. Ele transforma toda a nossa lágrima em destino. Eu não sei, né? Eu sempre mando assistir a Cabana. A Cabana, na hora que o cara chora, vem um limpa, pega a única lágrima que escorreu e põe num potinho. Depois ele usa essa lágrima para fazer outras coisas. E é sobre isso. Porque eu sempre falo isso quando eu estou dentro da terapia, é que nós somos usados na onde a gente mais foi machucado. E a nossa lágrima, ela vai virar um testemunho que vai curar outras pessoas. Então, quando a gente aceita ficar de pé, a gente não está de pé só pela gente, não. A gente está de pé pelo outro também. E aí, o outro que eu queria trazer é Salmo 147:3. Ele cura os de coração quebrantado e trata as suas feridas. Então, Deus cura a ferida do nosso coração. A cura interior, gente, ela vai ser obra do Espírito Santo, que está no nosso coração, que é o centro das nossas decisões, né? O coração, na verdade, antigamente, o coração ele era onde as pessoas achavam que ficavam verdadeiramente os sentimentos, né? Eu acredito muito que na Bíblia o coração, quando se fala de coração, está se falando da mente. Porque é onde a gente guarda realmente as coisas, né? O centro das decisões está aqui na nossa mente, não no nosso coração. Então, quando é citado na Bíblia algumas vezes o coração, eu acredito que seja muito mais sobre a mente, né? Porque aí fala sobre o coração de pedra com o coração de carne. É uma mentalidade mesmo, para que a gente possa ser sensível ao Espírito. Se a nossa mente estiver turbulada, você não consegue ser sensível ao Espírito, mesmo que você tenha um coração mesmo batendo, esteja quebrantado, mas se a mentalidade estiver fechada, você não está com uma mente quebrantada. E a cura interior começa a acontecer justamente quando o espírito ele está não somente no nosso coração, mas na nossa mentalidade. Ele é o centro ali da nossa decisão. Porque as feridas não tratadas, gente, ela vai virar um ressentimento, autopunição, perfeccionismo, medo do abandono. E onde que está isso? É no nosso coração? Não, na nossa mentalidade. Eu tenho falado muito nisso no Despertar da Fênix, sobre as nossas feridas mesmo. E essas feridas, elas paralisam toda a parte da nossa vida. Então, a cura, ela não é instantânea para todo mundo. Ela é um processo. Existem pessoas que Deus ali vai orar e vai trazer a cura, vai transformar no segundo? Sim. Ele é o Deus, gente, que ele pode fazer o que quiser. Você pode dormir hoje e acordar amanhã sendo uma outra pessoa, você pode terminar o devocional e sentir que você já é outra pessoa, mas às vezes existe um processo mesmo. Por quê? Porque Deus trabalha em camadas. Ele revela, ele nomeia, ele cura, ele fortalece, ele prepara, ele usa. São várias camadas. Se você lê a Bíblia, existem pessoas que ele nem foi no lugar para curar. Ele só fala, vai, o profeta salvou. Pode ir, que fulano já foi curado. Existem pessoas que ele impunha as mãos. Existem outros que ele fez o barro lá e colocou nos olhos. Teve um que mandou pular 7 vezes lá no Rio Jordão. Então, cada cura, cada processo, cada pessoa, em toda a Bíblia, Deus mostra que existe um processo, até para criar a terra. Deus poderia ter criado em um dia só, ele é o tempo. Mas ele fez em 7 dias para mostrar para você que tudo existe um processo.
Tudo existe um tempo determinado debaixo dos céus. Tudo, exatamente tudo. Em Filipenses, né, vai falar que a ansiedade, a gente consegue entregar ela através de uma oração da gratidão. E a paz que vai guardar o nosso coração é a nossa mente. E é onde a gente precisa mudar. Porque a paz de Deus vai guardar a gente. Vai ser o guarda-costa, né, do nosso coração e da nossa mentalidade. E aí eu montei uns passos práticos pra gente, né? Simples, para o nosso dia. Fiz de 5 dias, né? Aí eu vou mandar no nosso grupo, tá? Primeiro dia vai ser a nossa entrega. Eu acho que eu vou até fazer devocional todos os dias, né? Vou falar amanhã sobre entrega, o segundo sobre consolação, o outro sobre perdão. Eu acho que eu vou fazer isso. Ao invés de passar para vocês, eu vou trazer o estudo. Eu acho que vai ser melhor. Para a gente fazer os passos práticos da cura, eu vou criar os devocionais em cima disso. Mas ao invés de a gente fazer o devocional só até sexta, nós vamos fazer até sábado. Porque aí a gente vai ter que criar isso mesmo. Vai ser isso que eu vou fazer, gente. Eu acredito que vai ficar melhor. Eu ia colocar para vocês fazerem, mas vou trazer exercícios práticos, tá? Por dia. Mas eu vou trazer no devocional e aí de manhã eu já vou soltar o exercício prático. Eu acho que vai ficar melhor pra gente. Mas enfim, para a gente poder finalizar, eu quero ler Isaías. Eu vou ler do meu telefone. Gente, eu não posso sumir 5 minutos com o meu telefone, ele não para de tocar, não, viu? Tô até com medo agora. Vamos lá. Vou abrir aqui. Isaías 61, 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado e anunciar a liberdade aos cativos, e libertação das trevas dos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e no dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados de carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Ou seja, Deus quer curar os quebrantados de coração e dar coroas. Ele quer trocar o nosso pranto por um óleo de alegria. Ele quer dar pra gente um manto de louvor, ao invés do nosso espírito deprimido. Ele quer literalmente nos trazer a cura. Ele quer literalmente trabalhar em cada uma das camadas para que a gente possa viver o sobrenatural dele pra gente. E aí eu quero deixar também Salmos 23. Ele a gente vai ler todo, tá? O Senhor é o meu pastor, e nada me terei falta. Em vez de pastagens me faz repousar, e conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me às veredas da justiça, por amor em teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de mortes, não temerei por perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu acredito que esse 6, né, ele traz para mim essa resposta de que, independente do tempo, né, se a gente está ali, né, na hora do restaurar o vigor, mas ele tem cuidado de tudo, e pela bondade e pela fidelidade dele, é o que eu sempre volto, para poder estar de volta à presença, trazer essa reconexão com ele, estar ali vivendo de forma transformadora com ele, porque eu sei que grandes são os planos que ele tem para a gente, né? E a palavra de Deus também fala que são planos de prosperar, não planos de fazer algum mal. Então eu quero que vocês guardem essa palavra de hoje, que é bem a mim. Todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos estarei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e prendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para sua alma. Então, guarda e marca isso, escreve num papel e faça alguma coisa para ficar bem fechado, bem finalizado aí. Venham a mim, que você vai encontrar descanso para a tua alma. O passo que a gente vai começar a dar, eu vou estudar, né, essa semana, mas eu vou trazer muito exercício prático para que a gente justamente comece a mudar a nossa percepção. Então, nós vamos, o exercício de hoje, eu vou trazer uma reflexão, já vou colocar lá no grupo, tá? Mesmo antes de carregar aqui. Nós vamos fazer uma reflexão para que a gente possa conectar com o que a gente precisa, e eu quero que a gente faça algumas declarações. Nós já vamos fazer hoje, antes da gente finalizar, mas eu quero que você tente fazer essa afirmação durante a semana, sabe? Anota num papelzinho, no telefone, no bloco de notas, mas aonde dê para que você consiga fazer, tá? Eu quero que você entenda, gente, que descansar não é desistir, é confiar. Porque Deus, ele não vai apagar a nossa história, você não vai apagar o seu passado, não, a gente vai ressignificar. A gente vai olhar para o nosso passado, ressignificar ele para que a gente possa aumentar a nossa fé e viver as promessas que ele tem para a gente, entendeu? Porque as nossas feridas, quando elas são entregues a Deus, elas vão virar testemunhas. Porque está na hora da gente curar o nosso interior, porque quando a gente para de fugir da nossa dor, porque muitas das vezes quando a gente foca demais em trabalhar, tudo isso é uma fuga inconsciente que a gente procura no nosso inconsciente, e até mesmo às vezes sem perceber, em vez de a gente começar a sentir mesmo o que verdadeiramente Deus quer pra gente. Entende? Então o Espírito Santo, ele não só nos consola, ele vai nos reconstruir. Mas a partir do momento que a gente começa a parar de fugir e a ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Porque aí vai começar a nossa verdadeira transformação. Então, o primeiro passo de hoje é essa transformação, a gente entender que é um tempo da gente parar, da gente respirar, da gente trazer presença para o nosso corpo, para que a gente possa entender o que é que Deus tem para a gente e como Ele verdadeiramente quer nos curar, o que Ele verdadeiramente quer fazer. Como Ele vai fazer? Não sei. Inclusive, eu tenho uma viagem, né? Daqui a menos de um mês, vou ficar alguns dias fora, estou indo para o Pará, para Santarém, estou indo para poder estudar, aprender mais da cultura, para conseguir trazer para cá e reaplicar aqui. É uma missão meio que impossível que Deus entregou na minha mão. Estou para viver esses momentos dele. Como que vai ser essa viagem? Como que vai fluir, gente? Não sei. Eu vou ter que ficar sem trabalhar, mas eu tenho certeza que ele vai prover. Como? Tá nas mãos dele. Se vai ser por oferta, se vai ser porque eu vou conseguir fechar um trabalho maior, ou como vai ser, eu não sei. A única coisa que eu tenho na certeza é que ele vai encaminhar tudo o que precisar ser encaminhado, para que venha se cumprir aquilo que ele tem prometido. Mas para isso eu preciso me posicionar. Eu preciso não desistir.
E eu preciso aprender a descansar verdadeiramente nele. Então, eu quero que você repita comigo para a gente finalizar. Eu troco o meu jugo pelo jugo de Cristo. Meu coração é terreno de cura. A consolação que recebo hoje será consolo para muitos amanhã. A paz de Deus guarda meu coração, minha mente em Cristo. E aí eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, obrigada por nos dar a chance hoje de nos aproximar um pouco mais do Senhor. Do Senhor poder trazer o refrigério para a nossa alma, para o nosso coração, trazer o renovo que a gente precisa para viver em Ti, trazer a paz que nós precisamos para poder viver em Ti, é respirar profundamente para poder viver em Ti. Obrigada por cuidar de cada detalhe, obrigada por o Senhor nos consolar, obrigada por trabalhar infinitamente mais em nosso coração. E obrigada por mais do que isso, por nos usar para que outras pessoas sejam consoladas, sejam curadas e transformadas. Nós te entregamos essa semana, Deus, e já te pedimos, comece a trabalhar e transformar o nosso coração e a nossa mentalidade, para que a gente seja consolados, restaurados, curados, purificados pelo Senhor. Para que a tua promessa venha se cumprir na nossa vida. Nos prepara para viver a tua promessa, Senhor. Nos prepara para sair desse tempo de angústia, para tirar essa tristeza da nossa alma, para trazer cura para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo físico e para a nossa mentalidade. Pois só vamos viver o extraordinário, só vamos, Pai, conseguir enxergar a terra prometida com os teus olhos quando o Senhor nos curar. A nossa alma precisa de cura, Pai. O nosso passado precisa ser ressignificado, ó Pai. Nós precisamos entender que não precisamos mais ter medo da rejeição, do abandono. A gente não precisa trabalhar mais com a autopunição e nem sequer de fugir. Porque quando Cristo morre em nosso lugar, Ele leva a nossa iniquidade com Ele, a nossa culpa, o nosso pecado com Ele. Então traz paz para o nosso coração e para a nossa mentalidade, Pai. Para que a gente consiga passar por essa prova, por esse deserto, por esse tempo, ó Pai, o escuro, Senhor. Mas que a gente passe, ó Deus, entendendo que o Senhor é fiel, porque foi o Senhor que nos prometeu. Que tudo aquilo que tem se levantado contra a gente caia por terra, Senhor, e que haja um renovo na nossa alma hoje. Que toda essa tristeza vá embora agora em nome do Senhor Jesus, porque eu não aceito mais, ó Pai, a nossa alma continuar atribulada, sendo que o Senhor nos promete o descanso. Nós, eis-nos aqui, Senhor, entregando a nossa vida aos teus pés nesse momento e pedindo, renova as nossas forças. Traz a paz para a nossa alma, traz o refrigério para a nossa alma, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos dessa mudança. E essa mudança vai começar, Deus, quando trouxer o refrigério, quando a nossa fé for fortalecida, quando a gente começar a enxergar que o Senhor é por nós. Porque a partir do momento que a gente entende que o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nada e nem ninguém. Então, nesse momento, eu entrego verdadeiramente a Ti e eu te peço, faça o milagre em nossos corações, faça o milagre na nossa mentalidade, para que haja a cura e a transformação e a restauração. Nos dê a visão e direcionamento para essa semana, nos guie para que a gente possa viver, ó Pai, essa transformação do Senhor. Hoje é como se fosse um portal aberto, ó Pai. E de hoje até o próximo domingo, de hoje até a próxima segunda, que o Senhor venha falar infinitamente mais aos nossos corações, Senhor, para que nós venhamos a vencer esse tempo de tribulação. E que a partir da nossa vida, outras vidas, Deus, se converterão. A partir da nossa vida, outras vidas serão tocadas e curadas e transformadas, Senhor. A única coisa que a gente tem para te dizer, eis-nos aqui.
entregando a Ti a nossa dor, entregando a Ti o nosso pecado, entregando a Ti aquilo que tem tentado nos paralisar e simplesmente te pedindo, renova. Nos consola. Nos coloca mais uma vez de pé. Troca o nosso grito, o nosso clamor, o nosso pranto pelo manto da alegria. Unge a nossa cabeça, Pai. Nos faça transbordar. Que o Espírito Santo do Senhor visite cada pessoa que está no grupo agora, Pai, reacendendo a chama de cada coração. Transformando cada vida, Pai. Nos direcionando dentro do centro do Teu querer e da Tua vontade. É por isso que oramos e pedimos e entregamos a nossa semana nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que vocês façam literalmente uma extraordinária semana. Que Papai do Céu abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Espalhem essa chama. Estaremos juntos amanhã às 6h30 da manhã, se Deus permitir, para continuar vivendo esse chamado, para continuar vivendo, ó Pai, esse novo tempo. E estarei esperando por vocês. Vocês fiquem com Deus e, se Deus quiser, até amanhã.